Nós saudamos a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando sequência a esta série Atributos de Deus da TV Manaim. Que alegria tê-los conosco, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui recebendo em nosso estúdio os nossos companheiros, pastor Daniel, a paz do Senhor Jesus, pastor Daniel, e pastor Adriano, A paz paz do do Senhor Senhor, pastor Márcio. Jesus. A paz do Senhor, os nossos irmãos, nossos queridos. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos abordar um tema que é até popular, bem conhecido: Zaqueu desce depressa. Nós gostaríamos de introduzir esta matéria, queridos, dizendo o seguinte: para algumas pessoas, Deus está muito longe, num plano muito elevado, tão distante, quase inacessível. Para outros, Deus é apenas uma teoria. Para outros ainda, Deus é uma energia positiva. Para alguns, Deus está na natureza, no vento, na beleza da natureza. Mas nós queremos apresentar um Deus diferente aqui, através dos seus atributos. Um Deus onisciente, que conhece profundamente a sua vida. Tá bom? Conhece profundamente os membros da sua família. Conhece o que está no seu coração. Aquelas coisas que incomodam do passado, que tiram a paz, tiram o sono, Deus conhece também. Nós queremos apresentar um Deus onipotente. Ele pode te libertar dessas coisinhas, dessas dificuldades, ele pode transformar uma vida inteira. Nós queremos apresentar um Deus onipresente. Sim, ele está lá, na sua eternidade, entronizado, mas ele está também ao seu lado. Ele está aqui conosco também. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos iniciar com esse tema Zaqueu desce depressa. Pediria, por gentileza, pastor Daniel, que desse o endereço e lesse de onde nós tiramos esse tema. Muito bem. O texto ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Vou ler alguns versos aqui, do 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Pastor Daniel, do que se trata essa passagem bíblica? Porque Jesus passava em Jericó, na cidade de Jericó, que é próxima a Jerusalém. Ele estava a caminho de Jerusalém e naquela passagem ele opera, né, aqui na vida desse homem chamado Zaqueu. Você podia descrever essa experiência resumidamente para nós? Muito bem. Quando o Senhor Jesus ele estava passando por Jericó, a situação é que muitas vezes onde o Senhor Jesus estava, pelos milagres, por tudo aquilo que ele tinha operado, havia sempre uma multidão. E naquele momento, Zaqueu, que era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, ele certamente ouviu que Jesus ia passar por ali e ele quis ver a Jesus passando por ali. E ele tomou uma atitude, ele, por ser de baixa estatura, que fala a palavra, né? Ele subiu numa figueira brava simplesmente para ver o Senhor Jesus passar por ali. Mas no projeto de Deus havia uma bênção para a vida de Zaqueu, para a vida daquele homem, no meio de toda aquela multidão havia aquela bênção. Então o Senhor Jesus passando por ali, ele para nessa figueira, chama Zaqueu pelo nome e pede para ele descer dessa figueira. Para muitos que estavam ali, assim, contextualizando um pouco, isso era um pouco estranho, né? Porque os publicanos não eram bem vistos, né, pelo povo ali naquela época. Mas Zaqueu, ele desceu.
E o Senhor Jesus começou a falar com ele, para mudar aquela situação dele. Então, o contexto que estava era essa passagem do Senhor Jesus. A multidão ia impedir, mas naquele momento o Senhor Jesus identificou Zaqueu e o chamou no seu particular. E o Senhor, no final, acaba pousando na casa de Zaqueu. Exatamente. Ele chama e ele fala especificamente, né? Hoje me convém pousar, né? Mas ele fala assim, ó, a salvação vai entrar na sua casa. Glória a Deus. Amém. Que maravilha. Pastor Adriano, falamos aqui que Jesus passava em Jericó e havia sempre uma multidão em torno do Senhor Jesus, e no meio dessa multidão, a palavra identifica um homem que foi Zaqueu, exatamente quem Jesus identificou. Será que Deus faz assim conosco também? Ele não nos vê como um a mais, mas sim o Adriano, o Daniel, o irmão, aquela pessoa? Que bênção, né, Márcio? É exatamente isso. O Senhor, Deus, ele deseja se revelar de uma maneira individual. Por isso que ali havia muitas pessoas, como o pastor Daniel já comentou. No entanto, Zaqueu era um homem necessitado, né? Era um homem que tinha uma profissão, tinha a sua família, recursos, né? Mas a palavra nos mostra que ele era um homem necessitado. E a sua necessidade fez com que ele desejasse conhecer o Senhor até de uma maneira superficial. Vamos ver quem é esse homem, quem é Jesus, né? Até descomprometido. No entanto, ele vê que a sua condição era uma condição... a palavra diz que ele era um homem de baixa estatura, então ele vai, adianta-se um pouco, sobe a uma figueira, fica ali, né? Só quero dar uma olhadinha, né? E é assim o homem, muitas vezes. O homem tem as suas necessidades, né? Suas aflições, mas até age como Zaqueu. Isso. Tentando ter descomprometido, né, Márcio? Exatamente. Então, irmãos, nós falamos aqui numa das edições anteriores que o Senhor Jesus, ele foi aquele quem mais trouxe à tona os atributos de Deus. Então, Deus, ele se revela através do ministério do Senhor Jesus, no poder de Deus, na sua onisciência e também na sua onipresença. Nesse exemplo de Zaqueu, nós vemos com clareza como Jesus, ele demonstra esses três atributos principais de Deus: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Abordamos aqui já, pastores, que na sua onisciência Deus conhece cada indivíduo. Deus não olha para a terra e vê, né, a humanidade, não, ele conhece cada um de nós. Que coisa impressionante. E ele conhece pelo nome, né, pastor Daniel? Exatamente. Acho que uma coisa importante da gente contextualizar, a gente fala assim, publicano, o que é o publicano, às vezes fica um pouco vago isso no conhecimento hoje dos nossos dias, né? Mas ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era um judeu que o cargo dele era por Roma para cobrar impostos do povo judeu. Então isso para o povo judeu era uma coisa extremamente mal difícil, vista, era como se fosse um traidor, né? Exatamente. Então ele carregava aquilo consigo. Então era o trabalho dele, ele carregava, ele tinha aquele rótulo. Agora, quando o Senhor Jesus ele vem e começa a demonstrar para o homem os atributos de Deus para se revelar ao homem, certamente Zaqueu já tinha ouvido. Quem que é o Senhor Jesus que já se sentou com publicanos? Ele já tinha sentado. Falou assim, e foi criticado. Ou seja, ele não tinha esperança, né, de ter uma experiência, talvez, mas ouvi falar de um Jesus que ele pode trazer algo diferente para a minha alma, para a minha tristeza, para a minha situação. E essa foi, né, por isso que ele subiu, ele queria ver. Mas quem que é esse que se senta? E muitas vezes... trazendo para o nosso contexto de hoje, muitos estão achando que Deus, o Senhor Jesus, está longe. Isso.
e está naquela situação, como que vai mudar a minha vida? Não, eu ouvi falar de um Jesus que ele me conhece, que ele conhece a minha situação. Exatamente. E ele vai passar. E o Senhor Jesus muitas vezes está ali na sua onipresença, nesse momento, ao lado desse necessitado, Perfeito. na sua onisciência, falando a necessidade do seu coração, e ele passa, né, nesse caminho. Você está dizendo, pastor Daniel, que no momento que Jesus chama Zaqueu pelo nome, ele até toma um susto. Exato. Ele sabe o meu nome, Zaqueu, né? Ele sabe o meu nome. Então, na medida que o homem descobre que o Senhor Jesus nos conhece pelo nosso nome, alguma coisa acende ali. Opa! Então, Deus não é aquele distante, Exatamente. que não me conhece, que não fala. Não, ele está falando comigo. Exatamente. Particularmente comigo. Não é possível. É comigo? Não é verdade? Assim nós nos sentimos quando Deus falou conosco pela primeira vez, né, Adriano? Exatamente. Talvez nosso querido esteja, né, assistindo esse programa até, né, descomprometido, estava ali olhando, mas eu quero dizer para o amado que Deus te conhece. Não é por um acaso que você está conectado conosco. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece o seu nome, as suas aflições. Como o irmão disse aqui, era um homem de posição, no entanto, era um homem solitário, né? Mas Deus queria visitá-lo, Deus queria falar profundamente ao coração dele, como também quer falar ao teu coração nesse dia que você está nos ouvindo. Pastor Daniel, o Senhor quando chama pelo nome, o Senhor diz assim, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Será que o Senhor queria ali... O que o Senhor queria dizer com essa expressão, desce depressa, pastor Daniel? Naquilo que o Senhor Jesus... Ele estava numa figueira brava, lembrando, né? Exato. Ele estava lá no alto, né, para descer. O Senhor Jesus, quando, né, como nós comentamos no início, os atributos é para revelar o Senhor Jesus, a salvação ao homem. Então, quando ele chama pelo nome, é algo particular na minha vida. Agora, ele quer operar na vida do homem, mas ele quer se revelar ao homem. Então, descer depressa, ou seja, o Senhor Jesus estava passando por ali, ele conhecia aonde estava o necessitado, chamou pelo meu nome. E agora ele me chama para descer depressa, ou seja, o Senhor Jesus ele tinha pressa em se revelar, dizer para ele, ó, há um novo e vivo caminho para a sua vida, né? Então ele queria demonstrar essa pressa de salvar o homem, de se revelar através dos seus atributos, né? Era uma experiência muito particular para ele. Observa-se, né, pastor Daniel, que quando o Senhor fala depressa, o Senhor tem pressa em salvar o homem. Glória a Deus. É uma oportunidade, é hoje, né? Para que deixar para amanhã? Né? Quem sabe um dia eu possa aceitar Jesus no meu lar, na minha casa. Não, é pressa. O Senhor deseja entrar na vida do homem, mudar a sua vida, pousar na sua casa. Interessante que o Senhor tinha tanta pressa que o Senhor podia ter deixado para quando estivesse saindo de Jericó. Exato. Mas o Senhor fala com ele na entrada, né? Porque talvez seria a última oportunidade dele, né? Então o Senhor também deseja visitar o teu coração, te dar uma experiência, porque ele deseja pousar na sua casa. Glória a Deus. Eu vejo também, queridos, que o homem ele se apoia na razão para tentar buscar Jesus, para ver Jesus. A figueira brava, a árvore aí representando os recursos do homem, né? Exatamente. Não é por aí que nós vamos alcançar a salvação. Não é pelo nosso esforço, né? Mas o Senhor tem pressa de tirar o homem dessa situação, da sua religiosidade, do seu desconhecimento, porque ele tem uma relação mais íntima. Salvação é relação íntima com Jesus. Salvação é transformação de vida. Não é apenas assistir Jesus passar de longe, não é verdade? Exatamente. A gente olha a palavra, é tão bom, né? Você olhar quando Zaqueu estava ali sobre a árvore, né? As folhagens, tentando até talvez, né? A palavra não diz isso, mas entende-se que estava ali ocultamente, só para, como eu disse lá no início, descomprometido, levou um susto, né? O homem ele é assim, ele vai numa das nossas igrejas, ele vai, eu vou para conhecer porque fulano me chamou, ciclano, vou agradar minha família, mas quando ele chega ali, como um dia chegamos, né?
o Senhor falou profundamente ao nosso coração, né? Glória a Se Deus. revelou a nós e prontamente descemos da nossa razão, dos nossos conhecimentos e vimos o quanto somos necessitados. O que eu acho muito extraordinário também nessa mensagem, Zaqueu, os publicanos, eles iam nas portas das pessoas e cobravam impostos, né? Só que muitas vezes eles defraudavam, né? Eles pecavam, eles roubavam. Mas agora o Senhor Jesus, quando chama ele, quem bate a porta é o Senhor Jesus. Não era, né, Zaqueu batendo na porta do homem. Muitas vezes nós carregamos consigo erros, falhas, pecados, mas o Senhor Jesus, quando ele se apresenta à nossa vida, ele foi ao contrário. Ó, hoje me convém pousar em tua Glória a casa. Deus, glória a Deus. Então, ou seja, na casa dele, o Senhor ia pousar. Só que isso transforma o homem a ponto dele confessar. E Zaqueu, ele se explica, ele começa a confessar, ó, se eu errei, se eu roubei, né, eu vou devolver 4 vezes mais, ou seja, era uma transformação. Então, quando o Senhor Jesus ele se revela ao homem, ele não se revela ao homem para condenar o homem, mas para dizer o seguinte, ó, eu tenho, né, por isso que o Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta ao homem, mas ele liberta o homem. Glória a Deus. E ele dá a vida eterna. E o Senhor não cobrou dele os seus Exatamente. pecados. Partiu do próprio Zaqueu a sua confissão, e isso já é uma ação do Espírito Santo, de transformação, quando você recebe o Senhor Jesus na sua casa, quer dizer, no seu coração, né? Na sua intimidade. Porque o Senhor, quando ele diz, me convém, né, pastor Adriano? Exatamente. O Senhor não está obrigando a ninguém, me convém. Ó, seria bom. Se você quiser, seria bom, não é verdade? Isso mesmo. O pastor Daniel fez um comentário aqui, né, que aquela atitude de Zaqueu trouxe o arrependimento, né, porque Jesus entrou ali e não operou nenhum sinal, uma cura, uma libertação, um milagre, mas o Senhor operou o perdão. O Senhor operou na vida interior. E quando o Senhor opera o perdão, quando nós realmente somos perdoados, quando nós entendemos o valor do perdão do Senhor, o nosso desejo é um só. Pode pousar aqui hoje. Glória a Pode Deus. pousar. Nós precisamos do Senhor aqui. Né? Zaqueu falou, não, a Bíblia diz que ele o recebeu gostoso, né? E o perdão trouxe o quê? O arrependimento. Olha, se eu defraudei, se eu errei em algum lugar, irmãos, só o Espírito Santo, só a presença do Senhor Jesus faz com que o homem tenha essa postura. Não, eu quero publicamente confessar, porque estavam todos ali. Estavam todos ali e ele publicamente, não, realmente eu falhei, eu pequei, mas eu aceitei o meu perdão do meu Salvador, né, pastor Márcio? E houve salvação, Daniel, naquela casa, porque Jesus diz, hoje houve salvação, porque é filho também de Abraão. Glória a Deus. De Abraão. Glória a Deus. Estava uma promessa ali da parte do Senhor, né? Era sobre a vida dele, né? E a transformação é tão grande, igual o pastor Adriano disse, que para o povo, para ele era um pecador. Para o povo, ninguém conhecia o coração dele. Mas os atributos de Deus, a operação desses atributos é só o Senhor que tem. Né? Onisciência, onipresença, onipotência, porque apesar da multidão ter um conceito, o Senhor conhecia o interior dele, Amém, o coração exatamente. dele. Então, quando ele fala, é filho de Abraão, ou seja, há uma promessa de salvação, uma bênção, para todo aquele hoje que está ouvindo isso, é a mesma situação. Né? O Senhor, ele quer se revelar. E quando ele se revela, é porque ele conhece o seu interior, conhece a sua necessidade. Quando nós confessamos isso ao Senhor, não é confessar ao homem, não, confessar ao Senhor Jesus. Exatamente. Você confessou ao Senhor Jesus, ele entrou na sua casa, agora a sua vida é diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vocês percebam que a história se finaliza com o quê? Salvação. Glória a Jesus. Para Zaqueu e a sua casa. Deus utilizou os seus atributos, Deus usou o seu conhecimento. Zaqueu conhecia Zaqueu, sabia que ele estava ali, conhecia o seu nome, os seus problemas. Deus onisciente, muito bem. Deus onipotente, transformou a vida daquele homem Glória a pecador Deus. e tirou a confissão
do seu coração, agora ele não queria mais pecar. Deus poderoso, Glória a Deus. Deus poderoso para perdoar. E Deus onipresente, ele se apresentou no momento certo ali para a vida de Zaqueu. Concluindo, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, utiliza suas propriedades para quê? Para a salvação do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Tudo Deus. Deus é para nos alcançar. Glória a Jesus. Somos barro, mas Ele é oleiro. Somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. Glória a Somos Deus. pecadores, Amém. mas Ele perdoa os pecados. Exatamente. Então Deus é a expressão da perfeição que todos nós Glória a Jesus. precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós podemos finalizar aqui o nosso episódio agradecendo a presença dos irmãos mais uma vez. Pastor Daniel, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém. Adriano também, a paz Pastor do Senhor Márcio, Jesus. aos nossos queridos irmãos, saiba que o Senhor também deseja entrar na tua casa. Aleluia. Né? E fazer morada no seu coração. Porque um dia também, Pastor Márcio, só finalizando, ele entrou na casa de Zaqueu. Ali ele pousou. E um dia também, você e eu entraremos na casa dele. E lá também nós vamos descansar com o nosso Glória a Salvador. Deus. Deus Deus Louvado seja o abençoe, a Senhor. paz do Senhor. Amém. Amados, estamos então nos despedindo dos pastores e nos despedindo de você também que nos acompanhou nesse episódio. Olha, aproveite para você também assistir os outros episódios que já temos gravado sobre os atributos de Deus. Cada episódio, uma mensagem nova, uma bênção nova para o seu coração. Olha, não deixe para amanhã. Jesus tem pressa. Amém. Desce depressa. Glória a Deus. Desce depressa. Deus quer pousar, sabe quando? Não é daqui uns dias, não é daqui a pouco, não. É hoje. Glória a Jesus. Jesus quer entrar no seu lar hoje. Amém, Senhor. Ele tem bênçãos, ele tem maravilhas, Glória a Deus. ele tem poder para abençoar a sua casa. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.